Explorando One Piece capítulo 1057, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E vamos tocar nesse vespeiro aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre esse vespeiro, porque essa fala da Hiyori deu o que falar, né? O Twitter praticamente explodiu ontem de manhã, né? Ontem de manhã e ontem à tarde. Foi uma loucura completa ali, os fãs decladiando, falando, não, o Oda dessa coisa, não, o Oda falou tal coisa, tal. Mas vamos com calma, né? Eu trouxe para vocês aqui para analisar no japonês todo o contexto da fala da Hiyori e se realmente essa fala é tudo aquilo que estão dizendo mesmo, né? O que será que ela quis dizer com isso? Será que realmente todos os Kurozumis precisam queimar? Essa é a fala da personagem, esse é o contexto mesmo ali? Levou realmente a One Piece ter o pior capítulo da história? Bom, vamos lá, vamos conversar aqui porque realmente a fala da Princesa Hiyori, ela é muito emblemática. Chamaram ali a Princesa Hiyori de tudo quanto é nome no Twitter, né? Mas aqui a gente vai se ater aos fatos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esses contextos e o fator primordial dessa cena. O que muita gente tem comentado, o que muita gente tem falado é sobre a frase da personagem, né? Que quanto mais queimado, melhor um Kurozumi fica, né? Essa é a frase ali emblemática dessa situação. Mas ninguém ligou para o contexto, né? Ninguém acabou ligando para o contexto e ficou parecendo aqueles títulos de matéria que todo mundo sai julgando sem ler ela. Já viu isso muito no Twitter ou na rede social que você tá mais ali presente, coisa do tipo? As matérias, os jornais, eles publicam os títulos para chamar a atenção, né? São os famosos baits, né? Aquilo que você vai ser, vai ter a sua atenção meio que chamada para você poder clicar. Só que muitas pessoas, eu acho que cerca de 30% das pessoas que leem ou que veem a imagem já acabam se chocando no assunto, acabam percebendo ali que, opa, peraí, que título é esse? Que coisa maluca é essa? E as pessoas nem leem as matérias e já saem julgando ali a matéria sem utilizar, ou na verdade sem nem ler a matéria, só utilizando ali o título. Mas aqui a gente vai explicar que primeiro de tudo você precisa entender o contexto da fala da Hiyori, né? Você precisa entender todo o contexto ali da personagem, que antes de julgar que quanto mais queimado melhor um Kurozumi fica, devemos entender o que vem antes dessa frase. Como eu falei para vocês, essa frase da Hiyori, ela é a chamada, é o título, é aquilo que vai chamar a atenção da pessoa que vai ler a situação. Mas sem o contexto que vem antes, você vai ser levado para o buraco daquilo tudo. O professor fala que ela ficou encarando a face demoníaca do Orochi em chamas e disse o que tinha o que dizer, o que estava entalado na garganta dela depois de mais de 20 anos sendo assediada, tendo ali o pai e a mãe mortos em um ano e toda essa questão histórica que a personagem passou 20 anos tendo esse sofrimento. E ela ainda disse aquilo enfatizando que estava comentando aquela fala pelo seu pai, pela sua mãe e também pelo seu irmão e pela nação de Wano. Mais uma vez enfatizando que ela estava direcionando aquela mensagem, direcionando aquela fala apenas para o Orochi. Ela estava referenciando apenas aquela fala para o Orochi. Aqui nós temos realmente um baita bait da matéria, né? É aquele título que o cara olha assim, né? O próprio jornalista escreve a matéria, o editor olha e fala, olha, esse título vai dar clique. Esse título vai dar clique, porque quanto mais queimado, melhor um Kurozumi fica. É um baita bait, é uma chamada de atenção muito grande. Só que você precisa entender o contexto para não ser levado para o outro lado, para você não entender tudo o que está acontecendo de uma forma errada. Então, nós vamos fazer aqui a explicação dada pelo japonês, na qual a gente precisa
identificar e entender cada contexto trazido nessa fala da Hiyori. É uma frase complicada, é uma situação muito complicada que já vai se distorcendo se você não prestar atenção no contexto. Se você, mais uma vez, eu tô reforçando, tô falando várias vezes a palavra contexto para você realmente ficar com isso em sua mente, para você entender o que foi dito. Ela lembra do seu pai naquele exato momento, ela vê o Orochi queimando e diz: Moete nandobono kokutan ni sorutsu, né? A gente vai estar aqui com os kanjis e também com os ideogramas aparecendo na tela para não ter nenhuma dúvida, mas é um contexto bem interessante na qual, se formos traduzir ao pé da letra, nós temos a frase carvão negro, queimar é o que está em jogo. Então nós temos essa tradução de que carvão negro é queimar o que está em jogo. Como nós sabemos, né, como já é dito para nós, Kurozumi significa carvão negro em japonês, né? É o carvão para fazer churrasco, o carvão realmente ali para fazer ali a nossa comidinha preciosa nos domingos. Mas a tradução que é dada desse sentido não faz ali muita questão, né? Não traz tanto sentido conforme a parte poética, ali o trocadilho que o Oda quer realmente passar para nós. Repare que é nesse momento que ela olha ali para o Orochi, ela se lembra do seu pai. E é nessa frase, e é nesse contexto, mais uma vez, nessa pose do Oden, nós somos refletidos, somos enviados para a frase que o Oden mais falava. Oden, quanto mais fervido, melhor fica. É daí que vem a atualização, a contextualização da frase para fazer a conexão da frase final. Então, a tradução é levada para o contexto parafraseando a frase do pai da Hiyori. Utilizando a frase do Oden, nós temos: quanto mais queimado, melhor um Kurozumi fica. Essa é a referência, esse é o paralelo. E ela está se referindo essencialmente para o Orochi. E aí, para deixar a tradução melhor ainda, como eu já falei para vocês, Kurozumi é carvão em japonês. Ou seja, uma melhor tradução ali na minha concepção seria: quanto mais queimado, melhor o carvão fica. Quanto mais quente, quanto mais brasa, melhor um carvão fica. Olha só como é diferente. Quando você observa que quanto mais queimado um Kurozumi fica, você já fala: opa, peraí, que contexto é esse? Que referência é essa? Tipo, como assim? Quanto mais queimado um Kurozumi fica? Então quer dizer que o Kurozumi tem que ser queimado para ele ser bom? Dá uma frase, dá um impacto um pouco diferente. Mas quando você substitui a palavra para quanto mais queimado, melhor o carvão fica, você passa ali uma mensagem mais clara. E aí você coloca ali uma nota no rodapé para explicar que Kurozumi em japonês é carvão negro. E tá tudo certo. Porque quando o Oden fala: Oden, quanto mais quente, melhor fica, ele está se referindo ao Oden, que é a comida. Como aqui no Brasil ou em qualquer outro idioma Oden não tem tradução, vai ficar como Oden mesmo. Mas tecnicamente o Kurozumi tem que se traduzir para carvão, porque nós temos tradução para o carvão. Então, automaticamente a tradução mais correta seria: quanto mais queimado, melhor um carvão fica. Essa seria a tradução mais correta daquilo que a Hiyori quis falar para nós. Ah, LP, mas mesmo assim fica algo muito forte. Ela quer o fim dos Kurozumis. Isso é muito errado, né? Já é muito errado você pensar nisso, porque a frase também tá no singular, né? Mais uma vez, a gente sabe que no japonês não existe ali singular e plural, você tem que olhar o contexto para traduzir, e o contexto, como ela tá se referindo ali ao Orochi, é o Kurozumi. Então ela está usando o singular. Ela não quer que todos os Kurozumis se queimem, né? Virem carvão e queimem ali para sempre. Não, ela quer apenas que o Orochi queime, né? E que, convenhamos, ele mereceu esse destino.
E mais uma vez, você precisa entender do que ela estava se tratando ali do Orochi. A raiva dela era para o antigo Shogun de Wano. É direcionado ali para o Shogun de Wano. Mas por que ela não trocou então para Orochi ao invés ali de Kurozumi? Por que ela usou a palavra Kurozumi ao invés de utilizar a palavra Orochi? Simples, porque quebra o trocadilho que o Oda queria fazer. Ele queria usar a palavra Kurozumi, que é o sobrenome ali do Orochi. Carvão também esquenta, queima, como Oden esquenta e queima. Perderia totalmente o sentido a ligação com o fogo. Se a gente tivesse realmente ali a utilização de Orochi, qual seria o sentido realmente de fazer a referência tanto ali da melhor frase que o Oden dizia e até mesmo de trazer uma conexão da frase da Hiyori com a frase do seu pai? E além do mais, os japoneses não costumam chamar as pessoas pelo primeiro nome quando não se tem intimidade. Você deve estar realmente cansado de ver em muitos animes, principalmente ali em Bleach, a Inoue chamando ali o Kurosaki de Kurosaki-kan, Kurosaki-kan, Kurosaki-kan. E o nome nós sabemos que é Ichigo, né? E ela não se dá ali a liberdade de chamar o próprio Ichigo pelo sobrenome porque ela acha que ela não tem esse direito, que ela não tem essa intimidade. Já, por exemplo, a Rukia, ela chama ali o Ichigo de Ichigo, ao invés de chamar de Kurosaki, né? A Hiyori chama ali o Orochi pelo primeiro nome como Komurasaki, mas quando ela se revelou como filha do Oden, ela mesma fala pro Orochi se pôr no lugar dele, que ela não aceitaria mais ser tratada com uma certa intimidade. A Komurasaki nunca existiu, ela era a Hiyori, filha do Oden, o antigo e verdadeiro ali Shogun de Wano. E nós ainda temos a teoria de que a Tama pode ser uma Kurozumi. E nessa, como é que fica? A Hiyori vai botar ela pra queimar também? A Hiyori vai colocar ela pra queimar também? Os kanjis de sobrenome do pai da Tama parecem ter os mesmos kanjis para carvão, né? Que são as referências ali para Kurozumi. E a Tama também tem essa classificação como uma espécie de Kurozumi, pertencente ali à família Kurozumi. Então, como sabemos, o avô da Hiyori criou a Tama depois que seus pais faleceram. Então, tudo está se encaixando para mostrar que era uma referência apenas ao Orochi. Então, antes de qualquer coisa, ou pensamento, ou julgamento, ou qualquer situação, primeiro, espere a tradução oficial que sai no domingo em português. Gente, One Piece é uma das poucas obras no Manga Plus que sai ali a tradução oficial em português, né? A gente tem, se não me engano, Chainsaw Man, temos Jujutsu Kaisen e temos One Piece. Então espere a tradução oficial para poder julgar qualquer coisa, para poder julgar qualquer sistema ou coisa do tipo que a obra possa trazer. Espere realmente a tradução oficial. Segundo, tente pensar no contexto que o Oda quer trazer na cultura japonesa. Os mangás, eles são feitos 100% para o público japonês. Todo o foco, toda a situação, toda a forma que ele é colocado é para o público japonês. Então você tem que pensar na cultura, no idioma, na forma como a obra é trazida para o idioma japonês e para o indivíduo japonês. A gente tem que pensar nisso em todas as formas. Que o mangá é para o mercado japonês. A gente que tem a sorte de usufruir essas obras por aqui.